Olá, pessoal, tudo bem? Bom, essa aula que eu estou gravando, ela se trata da disciplina Relações Humanas. Nós vamos iniciar essa disciplina nessa semana. Na semana passada, nós falamos de diversidade cultural, tivemos aí um mês, eu acho que não chegou nem a dar um mês, mais ou menos, de aulas com essa disciplina. Terminamos e agora vamos iniciar a disciplina Relações Humanas. Essa disciplina nós vamos ter no total 10 aulas com ela. Então vamos ter aí mais ou menos uns 2 meses, 3 talvez, falando desta temática, ok? Bom, para iniciar essa disciplina, gostaria de primeiro compreendermos o conceito, né? Tanto que, antes de começarmos a falar um pouquinho sobre, na prática, relações humanas dentro da empresa e tudo mais, nós vamos entender o conceito de relações humanas, né? A aula de hoje é baseada num livro de Sampaio, que ele fala das relações humanas em destaque. Eu separei também uma fala deste livro aqui, que é bastante coerente, pertinente ao que nós vamos ver hoje. Mais do que nunca, a comunicação é uma importante habilidade que pode garantir o sucesso ou fracasso de uma pessoa, seja na vida pessoal ou profissional. Então, é exatamente isso, né, que nós vamos tratar da aula de hoje, sobre relacionamento, sobre a habilidade de comunicar com o outro, e que isso pode nos garantir o sucesso ou o fracasso, dependendo aí de como que será o fim, né, desta comunicação, podemos dizer assim. Então, de fato, relações humanas, a comunicação é algo que nós precisamos fortalecer e cultivar boas comunicações uns com os outros, né? Bom, o conceito de relações humanas. Relações humanas é o estabelecimento de qualquer contato entre seres humanos. Segundo Sampaio, é a interação entre as pessoas, duas ou mais, por mímica ou verbalmente, que caracteriza as relações humanas. Nas relações humanas, é preciso conquistar e conservar a confiança para obter a cooperação dos participantes das ações. Então, o conceito, de fato, das relações humanas é a interação entre as pessoas. E essa interação, ela só é possível quando nós estamos nos comunicando de duas ou mais pessoas. Aí, isso sim vai se tratar de uma relação humana, né? E nas relações humanas é preciso a gente conquistar o relacionamento com o outro e conservar a confiança do outro, para nós termos um relacionamento saudável, né? As relações humanas, ela têm sido estudadas como ciência do comportamento humano, no seu relacionamento intra e interpessoal. Também já falamos bastante sobre isso, mas só para a gente relembrar, né? O relacionamento intrapessoal é o relacionamento com o outro, né? E o interpessoal é o relacionamento consigo mesmo. Então, o estudo dessa ciência das relações humanas, né? Ela se dá através da psicologia, antropologia e sociologia, que são ciências que tratam aí das relações humanas. Mas por que ela está inserida na administração? É algo que nós vamos entender, né? Porém, mesmo que a gente saiba que ela está inserida na administração, ela também pode ser falada nos vários âmbitos de estudo. Na própria psicologia em si, na antropologia e na sociologia. É um tema que ele pode decorrer bastante áreas. E o objetivo? Qual que é o objetivo das relações humanas? Sabemos que o objetivo é aquilo que se quer alcançar. Então, quando se determina o objetivo, planeja-se o que deve ser feito para consegui-lo. O objetivo das relações humanas é melhorar o convívio das pessoas, possibilitando um relacionamento harmonioso entre elas. Para que isso ocorra, é necessário o autoconhecimento. Também já falamos tanto disso, né? E o autoconhecimento é a relação intrapessoal, que é o conhecimento do outro, você deve conhecer o outro para ter um bom relacionamento. E a relação interpessoal, que é o relacionamento consigo, o conhecimento de você mesmo, né?
que o desenvolvimento de aptidões para conviver socialmente, trabalhar em equipe e participar de grupos sociais. Então, o autoconhecimento, a relação intrapessoal e interpessoal, ela vai desenvolver aptidões para a gente conviver de forma social harmoniosamente. Segundo Sampaio, o objetivo das relações humanas é o aumento da valorização do ser humano, é o aumento do respeito. Então, nós praticarmos as relações humanas, temos uma relação saudável, é respeitar o outro, é valorizar o ser humano. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de decorrer também sobre esse tema relações humanas é a gente verificar o contexto histórico, né? As relações humanas, elas existem desde os primórdios da raça humana, visto que o Homo sapiens se diferencia dos outros animais pela sua capacidade de relacionar. Então, o nosso diferencial de humanos, né, para com os animais é a capacidade de nós relacionarmos uns com os outros. O homem, ele é uma unidade social, então as relações humanas se fazem presentes onde aconteça ação humana. Aonde tem a ação humana, onde tem convívio de seres humanos e grupos, acontece aí as relações humanas. O homem antigo, ele vivia em bandos, em busca de caça e muitas vezes se deparava com outros bandos, provocando conflitos que resultavam em mortes. Então, as relações humanas, por exemplo, ali nos primórdios, né, os antigos humanos, para podermos sobreviver, né, em bando, através da caça, através do convívio, da agricultura ali, nós precisávamos de ter um relacionamento saudável, de ter uma relação humana ali, recíproca e saudável, né, para que aquilo ocorresse, né. E havia também conflitos de bandos que resultaram em mortes. E esses conflitos traziam acordos sociais. Diante disto, eles começaram a procurar acordos com o intuito de evitar conflitos. O comportamento humano dentro de um contexto social sempre veio movido a conflitos e busca de acordos posteriores. Então, isso era muito comum lá na Idade Antiga, ali, né? No homem pré-histórico, podemos dizer. Conflitos fazia parte do cotidiano, porque era algo de lei da sobrevivência. Mas também, acordos sociais também faziam parte do convívio humano. Desde os mais remotos registros que temos sobre a presença humana na Terra, a hostilidade e os conflitos violentos sempre estiveram presentes. Há muitas teses de antropólogos e sociólogos que defendem que a própria origem do ser humano tem um fundamento violento, que é a tese de René Girard. Pois bem, nos primórdios da civilização humana, a violência ela foi praticada como uma forma de sobrevivência. Então, era comum, era uma forma de sobrevivência, né? Ter a violência humana. Mas o acordo, ele fazia essa diplomacia entre povos que acabou que preservando muita cultura. A cultura tanto de um quanto do outro, né? Os acordos, ele é algo muito presente hoje em dia também. A diplomacia e as relações humanas, elas estão muito ligadas. A diplomacia é uma forma de conciliação, realização de acordos formais entre países e uma maneira racional de resolver conflitos sem a utilização da violência em sua forma explícita. Ela não garante a solução permanente dos problemas, mas auxilia no controle do homem em querer demonstrar sua capacidade de empreender a violência. Então, a diplomacia ela surgiu aí para unir os povos, né? Nós vemos ali que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente também já estudou, já viu sobre isso, né? Com o surgimento da ONU, a Organização das Nações Unidas, muitas coisas começaram a mudar, inclusive o relacionamento, as relações humanas, porque países, né, começaram a unir os seus hábitos comuns, as suas leis em comum, para formar uma unidade só. Então, livre de conflitos, porque o que a gente tem de igual com o outro, a gente não debate, não rebate ele, né? Então, a ONU, ela veio aí para ajudar, né, na resolução dos conflitos mesmo, entre nações. O percurso histórico da violência social mostra que, ao passo em que o homem se desenvolve e passa a viver em sociedades complexas, a violência ela perde sua característica natural de autodefesa
e é convertida em instrumento de organização coletiva. Então, com o tempo, né, a violência física, ela se tornou uma violência social, para que se haja uma organização coletiva. A gente vê isso nos tribunais, né? Se não houvesse um juiz, não teria ali uma organização, né, social. Então, isso veio a mudar muito a relação do homem, entre os homens ali, relação humana. Eu deixei um vídeo aqui, que é a violência social do ponto de vista psicológico. Vou deixar esse vídeo do YouTube também, como complemento da aula também, que é muito bacana vocês darem uma olhada. Outra coisa também que eu queria sugerir para vocês é o seguinte: não faz parte necessariamente dessa aula, tá? Não necessariamente vocês precisam assistir esse filme para poder responder a atividade dessa aula ou para ter um direcionamento diferente dessa aula. Não, é só um complemento a mais. Caso você possa, será de bom complemento aí do que a gente está falando. Sempre que eu posso, eu vou sugerir um filme. E a sugestão do filme de hoje, né, para essa aula, é um filme antigo, de 1981, mas é um filme muito interessante, chama A Guerra do Fogo. Então, nesse filme, fala muito sobre relações humanas. É um filme de ficção. Assim, não sabemos ao certo se isso aconteceu, mas é muito baseado em paleontologia, em estudos do desenvolvimento humano, né? Então, podemos dizer que pode ser que tenha acontecido tudo isso que fala no filme, mas é um filme muito interessante para a gente se tratar sobre o relacionamento com o outro. Vou ler aqui a sinopse. A tribo Lã menos desenvolvidas e ainda acham que o fogo é algo sobrenatural. Quando a fonte de fogo deles apaga, eles vão em busca de outra chama e encontram a tribo Ivaca. Acho que é assim que fala. Um grupo mais desenvolvido com hábitos e comunicação mais complexa. Então, nessa busca deles de achar o fogo, que para eles era algo sobrenatural, ele vai ver outras tribos, outros grupos com hábitos de comunicação diferentes. E essa junção, esse impacto de culturas, né, esse choque cultural, vai gerar muita transformação, né? Então, relação humana, falar sobre relações humanas, esse filme tem tudo a ver. Eu achei ele, gente, só ali disponível nesse site, Ver Filmes HD grátis. Eu tentei achar em outros locais, não consegui. Caso você consiga achar e ache, divulgue entre nós ali no próprio, no mural ali da atividade, você pode estar falando, achei o filme em tal lugar também, para a gente poder ter acesso. Mas caso alguém consiga ter acesso por esse site, está aí. Eu achei nesse site, assisti ele, muito bacana, ok? Então é isso. Agora, a atividade referente a essa aula é a seguinte. De acordo com o que foi aprendido em aula, em suas palavras, conceitue qual a importância das relações humanas nas civilizações antigas e na civilização atual. Então, você vai estar falando aí qual a importância, baseada no que foi aprendido em aula e também nos seus conhecimentos prévios que você tem. Então, quais a importância da relação humana nas civilizações antigas e na civilização atual? Coloquei de 10 a 15 linhas para vocês estarem fazendo, na fonte Arial 12, tá? Quem estiver fazendo aqui no Word, aqueles que estiverem fazendo no caderno, aí vocês também respeitem aí 10 a 15 linhas, tirem foto e me enviem, tá? Bom, então é isso, gente. Lembrando, eu tô corrigindo algumas atividades que o pessoal, não sei o que acontece. Eles copiam direto da internet e colam. Gente, são perguntas muito pessoais. Vocês podem sim basear de acordo de algum site, alguma coisa que vocês leram que vocês querem colocar. Mas aí vocês citam a fonte, vocês têm que citar essa fonte e não pode copiar e nem colar dela. Você tem que basear sua resposta nessa fonte. Porque se você copiar essa fonte, é plágio, ok? Então, presta atenção nisso, gente, ok? As perguntas geralmente é muito de cunho pessoal, do seu entendimento da aula e tudo mais. Então, não há necessidade de você pegar da internet. Você pode se basear, como eu disse, mas não copiar igual, tá bom? Bom, qualquer dúvida, então, vocês entrem em contato comigo ali no Google Sala, que eu estarei orientando vocês e direcionando quanto aí as dúvidas que vocês possam ter, ok? Então, tenham todos uma ótima atividade e até a próxima aula.